Para que haja uma chamada literatura nacional, além da presença de escritores que produzam continuamente, também precisamos da publicação, da circulação de obras e de um público que lê regularmente as obras produzidas. Quando essas três condições são atendidas, começa a funcionar o que o crítico Antônio Cândido chamou de sistema literário. Essas condições ainda não estavam presentes no Brasil colonial. Apenas os centros urbanos mais importantes, como Salvador e Recife, apresentavam alguma organização. Por isso, os poucos escritores que surgiam viviam isolados. As obras que escreviam raramente chegavam a ser publicadas, o que dificultava muito a circulação. Por esse motivo, quando se estudam as obras dos escritores que viveram no período colonial, diz-se que elas caracterizam apenas manifestações literárias, não chegando nem a formar uma literatura nacional. Em 1601, surgiu o poema épico Prosopopeia, escrito por Bento Teixeira. Esse texto costuma ser considerado o marco inicial da literatura barroca brasileira, embora não apresente grandes qualidades literárias. O poeta luso-brasileiro, autor do poema épico Prosopopeia, nasceu em Porto, mas mudou-se com a família para o Brasil colônia em 1567. Bento Teixeira recebeu de sua mãe a doutrina judaica. No entanto, estudou em colégio jesuíta. Após a morte dos pais, mudou-se para a capitania de Pernambuco. Lá, casou-se com a cristã Felipa Raposo. Acusado pela mulher de ser judeu e de rejeitar as práticas cristãs, Bento Teixeira passou a ser perseguido pela Inquisição. Mas mais tarde, ele foi julgado e absolvido. Em novembro de 1594, ele mata a esposa e se refugia no mosteiro de São Bento em Olinda. Durante uma tentativa de fuga, Bento foi preso e enviado para Lisboa. Na capital portuguesa, Bento Teixeira inicialmente negou, mas resolveu depois confessar sua crença e práticas judaicas. Em 31 de janeiro de 1599, em auto de fé, foi obrigado a renunciar solenemente à religião judaica. Enquanto esteve na prisão, Bento redigiu o longo poema épico Prosopopeia, publicado em 1601, e abriu as portas do barroco brasileiro. O poema exalta as glórias do Albuquerque, sobretudo do seu protetor Jorge de Albuquerque Coelho, que era o terceiro donatário da capitania de Pernambuco, onde prosperava a cultura da cana-de-açúcar. Em seu poema, Bento conta a viagem de Jorge, o futuro donatário de Pernambuco, quando ele retornou para Lisboa, e os problemas enfrentados pelo navio em que viajava, quando foi atacado pelos corsários franceses e pelas fortes tempestades que enfrentou, levando a navegação à deriva, da falta de alimentos e de água a bordo, e, por fim, o socorro recebido na chegada a Cascais. No poema, ele procurou ressaltar o destemor e a solidariedade de Jorge de Albuquerque Coelho para com os companheiros de viagem. Jorge voltou a Pernambuco em 1573 a fim de governar a capitania de Pernambuco. Bento Teixeira faleceu na cadeia em Lisboa em julho de 1618. No século XVII, em meio às disputas entre católicos e protestantes, o sermão, discurso religioso sobre alguma verdade da doutrina cristã, tornou-se uma importante arma para divulgar os valores da Igreja Romana. Antônio Vieira é a principal expressão do barroco em Portugal. Sua obra pertence tanto à literatura portuguesa quanto à literatura brasileira. A maior parte de sua obra foi escrita no Brasil e está relacionada com as inúmeras atividades que o autor desempenhou como religioso e como conselheiro do rei Dom João IV, e também como mediador e representante de Portugal em relações econômicas e políticas com outros países. Os sermões escritos pelo padre Antônio Vieira ficaram famosos pela argumentação engenhosa e pela retórica perfeita.
O domínio incomum das palavras garantiu ao jovem jesuíta entrada nas cortes mais importantes da Europa e influência junto ao rei de Portugal. Entre os sermões mais conhecidos do Padre Vieira, destacam-se dois, em que o pregador trata de aspectos da vida da colônia. O primeiro, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, pregado na Bahia em 1640. Nele, Vieira convoca o povo baiano a reagir contra a invasão holandesa, defendendo-se da ameaça protestante. E o outro, Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, pregado no Maranhão em 1653. Vieira tenta convencer os colonos a liberarem os indígenas que escravizavam. A estrutura consagrada para os sermões do século XVII envolvia 4 passos, em que foi clara a preocupação com as ideias que marcaram a corrente conceptista do Barroco. No exórdio, o orador começa a expor o plano a que vai submeter-se e as ideias que vai defender. Na invocação, ele pede auxílio divino para expor suas ideias. Na confirmação, é o desenvolvimento e exposição do tema, realçado com alegorias, sentenças e exemplos. E por fim, na peroração, a conclusão. O orador, recapitulando tudo o que foi dito, termina com um desfecho vibrante para impressionar os fiéis e estimulá-los a seguirem os ensinamentos bíblicos apresentados.